de um tema que é um tema difícil de ser falado. Primeiro é difícil, já começa que é difícil de assistir Ryan Santos e depois de falar sobre esse tema é ainda mais difícil. Tá ligado? Só que eu vou pedir pra vocês esperarem que eu vou no banheiro que eu tô me mijando. Olha só. Eu vou no banheiro. Mas tem gente minha aí no chat. Quem escaralhar vai de arrasta. Tá ligado? Vai de arrasta. Tá ligadinho? Parece que o banheiro tá sendo usado, vou ter que me mijar. Não. Não, gente. Não, galera. Pô, galera, não é possível, gente. Que é isso, cara? Porra, é eu falar uma parada, meu irmão. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Parem de comentar porque eu vou achar aqui o comentário. Quem foi que fez? Parem de comentar que eu vou achar o comentário. Quem foi? Justiça Urubu de Uruguaiano, tá aqui. Quem foi mais? Quem foi mais? Parem de comentar, gente. Gente, parem de comentar rápido, tá? Tá aqui. Pessoal, parem de... Tá aqui. Eu vou achar vocês. Eu vou achar vocês. Carlos Emanuel, lamentável. Yuri Castro, lamentável. Samuel Costa Sedan. Esse eu vou banir da live. Daniel Oliveira. Parem de comentar, pessoal. Gente, parem de... Pessoal, parem de... não consegui achar mais. Não consegui achar mais. Felizmente, não consegui achar. Mas olha só. Gente, pera aí, cara. Eu falei, porra, eu falar uma parada, pô. E vocês ir completamente contra o que eu tô falando. Não é possível, cara. Porra. Não usei o banheiro, não deu tempo. Tem outra pessoa no banheiro. A gente vai falar sobre um tema agora muito difícil de falar. Muito difícil de falar. Muito difícil de falar. A gente vai falar sobre o caso Daniel Alves. Então eu vou pedir pra vocês que tomem cuidado com o que vocês vão fazer. Tomem cuidado com o superchat que vocês vão mandar. Façam tudo direitinho pra gente não ter problemas, tá certo? Daniel Alves foi supostamente inocentado. Supostamente inocentado. Então, para quem conhece o caso do Daniel Alves, sabe que aproximadamente um ano atrás ele foi preso preventivamente porque supostamente ele teria cometido uma agressão sexual. Presta atenção na palavra, presta atenção na terminologia para você entender como foi que foi construída a acusação. Ele foi acusado de ter cometido uma agressão sexual. Agressão sexual. Por que é importante a gente se ater à terminologia que é escolhida para construir a acusação? Porque é a partir dessa terminologia e da interpretação dessa terminologia que você vai construir a acusação com base no que foi experimentado pela vítima. Se eu digo, por exemplo, que o suposta pessoa acusada cometeu uma agressão sexual, a partir do relato, do conjunto de relatos e de provas que vão ser apresentadas pela vítima, você pode construir uma punição coerente ao que foi ao conjunto de provas apresentadas. Então, por se tratar de uma agressão sexual, o que indiciava é que todas as acusações e as provas que eram compostas pelas acusações garantiriam ao Daniel Alves o cumprimento e a pena e posteriormente o cumprimento. Então, em primeira instância, Daniel Alves foi condenado. Presta atenção no que eu estou te falando. Em primeira instância, Daniel Alves foi condenado.
depois da defesa do ex-jogador recorrer, os juízes entenderam, na segunda instância, que as provas apresentadas e que a decisão tomada pela primeira instância era uma decisão que não correspondia às provas apresentadas. Então, há todo um cenário possível para se pensar sobre o caso. De que modo? Daniel Alves foi inocentado numa segunda instância pelos juízes, por uma decisão dos juízes de entender que as provas elas não foram suficientes para incriminar e assim comprovar a inocência? Não. Não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu em termos assim, numa linguagem simples? Os juízes falaram assim: ela te acusou, tu apresentou uma defesa. Se resolvam vocês, que a gente não tem mais nada a ver com isso. E aí liberou Daniel Alves. Basicamente foi isso. Por que os juízes entenderam isso? Porque entenderam que o problema não está na denúncia. Não está na denúncia. O problema tá na relação entre a denúncia e a pena estabelecida. E essa relação é que foi frágil, que eles entendem que pela a quantidade de provas apresentadas, a pena não deveria ter sido como foi. O advogado de Daniel Alves, entendendo esse processo, falou assim: é aqui que a gente vai encontrar, é nessa lacuna entre a prova apresentada e a pena que foi imputada ao ex-jogador, que a gente vai encontrar uma fragilidade no processo e aí a gente pode recorrer. Ele recorreu e depois de recorrida, o que os juízes entenderam realmente? A relação entre a prova apresentada e a pena é uma relação frágil. Então a gente vai garantir a liberdade a Daniel Alves. Presta atenção nisso que eu tô te falando, para tu não assistir o vídeo, tu não ver a sentença de Daniel Alves e tu falar assim: ele é inocente. Presta atenção no que eu tô te falando, em como foi que aconteceu o processo. Por que eu tô dizendo isso? Porque o que eu percebo na internet é que há um conjunto de pessoas que estava só esperando essa decisão para dizer que Daniel Alves era inocente. E eu não posso deixar de pensar que a impossibilidade de uma interrogação frente ao caso é sintomática. Por que é sintomática a impossibilidade de uma interrogação? Porque as pessoas olham para o caso Daniel Alves, vários homens, e dizem assim: ele é inocente. E não garantem uma interrogação. Será que ele é? Será que ele não é? Por que eu acho que isso acontece? Porque vários homens olham para o caso de Daniel Alves e se enxergam aquilo como uma possibilidade de serem esses mesmos homens. E o que esses homens fazem quando se enxergam no caso é querer uma defesa ampla de toda a comunidade masculina. E por isso eles defendem. Porque se veem naquela condição, em um futuro possível, e dizem assim: se fosse comigo, eu queria que todos os homens me defendessem como eu estou defendendo. Então, em razão disso, uma interrogação frente ao caso ela é impossibilitada. Então não tem um comentário dizendo assim: gente, vamos esperar para ver. Gente, então, pode ser que ele tenha sido inocentado, mas ele tenha cometido. Todas as provas sugerem, os relatos das pessoas que viram a querida saindo do banheiro e dizendo que ela saiu chorando de dentro do banheiro, o exame feito, que encontrou sêmen do Daniel Alves na vítima, todas as provas sugerem, supostamente, para que, de fato, o que a vítima apresenta como prova para acusação corrobore para uma sentença. Se seria a sentença que foi feita ao Daniel Alves ou não foi, aí é outro ponto. Porque aí é onde a defesa dele encontrou uma lacuna na relação entre a prova apresentada e a sentença, e uma fragilidade. E aí recorreu, e os juízes entenderam que realmente tem uma fragilidade aí. Em razão dessa fragilidade, a gente não pode garantir que ele fique na prisão. Certo? Então, preste atenção no que eu estou te falando. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que Rayan Santos
Porra, não é possível. Porque ele foi inocentado. Irmão, tem 10 minutos que eu tô dizendo por que ele foi, por que aconteceu o que aconteceu, por que houve uma outra decisão. Tem 10 minutos que eu tô falando isso. Tem 10 minutos que eu tô falando isso. O cara comentou antes de eu começar a explicar. E agora ele tá assim. Por que ele foi inocentado? Cara, não é possível. Não. Ô, João Pedro, você tá fazendo de sacanagem. João Pedro, eu vou tirar você da live. Você tá fazendo de sacanagem. Você tá fazendo de sacanagem. E você também tá fazendo de sacanagem. É pra me tirar do sério. Não é possível. Vamos lá. Agora vamos. Quem vai trazer essa discussão pra gente? Ryan Santos. Ryan Santos, vamos lá. Salve, rapaziada. Meu nome é Ryan Santos. Eu estou nas ruas de Los Angeles, Califórnia. Parei meu carro aqui no cantinho, porque eu vou começar o vídeo lendo um tweet do senhor sociólogo, filósofo moderno Renato Amoedo sobre o caso Dani Alves. Hoje saiu a notícia da absolvição de Dani Alves. E ele escreveu assim, ó. Qual a chance da falsa acusadora ir... Não tem chance de falsa acusadora ir presa, porque você não leu a decisão tomada pelos juízes. Porque se você tivesse lido a decisão tomada pelos juízes, você teria entendido que os juízes deixaram em aberta a possibilidade das provas apresentadas por elas serem verdadeiras. Então você não leu a decisão tomada pelos juízes. Renato Amoedo, a gente sabe muito bem o que ele é. Renato 38, a gente sabe muito bem o que ele faz. A gente sabe muito bem o que ele é. E eu já expliquei aqui no início do vídeo o que foi que aconteceu e por que a decisão foi tomada dessa forma. Tá certo? Presa ou pagar alguma indenização. Quando apontei absurdos na versão da acusação, com base em 18 anos de experiência em local de crime, fui chamado de bandido, misógino e defensor de Jack. Eu não tô falando nada. Na Bíblia, a pena para a falsa acusação é maior do que a pena do estupro. A solução para isso é cursus honorum. Ninguém deveria ser promotor sem anos de polícia e ninguém deveria ser juiz sem anos de polícia e promotoria. Foi legal, gostei dessa. Imagina um policial promotor. Você já imaginou um policial brasileiro promotor? Você já imaginou isso? Um policial brasileiro promotor? Gente, vão curtir na live, tá? Gente que nunca teve que atirar nem lutar, que nunca sentiu cheiro de cadeia nem sangue, nunca teve filho nem casou, vai julgar baseado em pura teoria, que em regra hoje é militância satânica. Brabo. Misógina é a feminista que defende falsa acusação. Gente, olha só. A gente tá falando de uma corte de juízes na Espanha que eles julgam coisas assim cotidianamente. A gente está falando de um sistema que é desenvolvido pela polícia espanhola para prender pessoas no cometimento do ato. E uma sistematização para não ser possível de provas sumirem. Então não tem nada na decisão dos juízes que indiciem para que as provas não sejam verdadeiras. O problema da defesa foi na relação entre a prova apresentada e a sentença dada. Foi aí onde o advogado encontrou uma fragilidade. Juiz do caso Samuel mandou R$5. Considera o senhor Samuel Saddam inocente da acusação de banir usuários do chat injustamente. Ai, meu Deus do céu, mano. Desvalorizando. Matheus Felipe mandou R$5. Salve meu consagrado. Hoje é sem escaralhar na mensagem. Fé. Graças a Deus. Hugo Souza mandou R$5. Mais uma noite acompanhando a live. Samuel, não sei se quem tem cordão de ouro venceu, mas sei que o Palmeiras não vence. Vai tomar no cu. O Souza é a puta que pariu. Sai fora. Usando o sofrimento das vítimas reais
e inviabilizando relações de boa-fé. Resultado das leis feministas será a explosão de homens MGTOW, trans ou 100% nas nuvens que nem dirige a palavra mulher sem relação contratual com escrow e fiança. Quem vota em defensor de leis feministas é comparsa. Ninguém hoje que sabe quem é Damares e sua pauta ginofascista pode apoiar qualquer Bolsonaro e se considerar cristão, decente ou de direita. Quem vota ou apoia feminista serve ao pai, o pai da mentira. Bom, com essa afirmação do Renato 38, Então, o fato de uma pessoa... Primeiro que o fato de uma pessoa ser inocentada pela justiça não quer dizer que ela seja inocente, ela não tenha cometido o ato. Já começa daí. Já começa daí. E depois, a experiência... Gente, é por isso que eu acho que tem pessoas que são, assim... Eu não queria dizer isso, mas se você é um cara que você é formado, é doutor em Direito. Se você é doutor em Direito e você sabe que a linguagem jurídica, ela permite esse tipo de defesa ser construída para garantir a liberdade de alguém, e você não falar sobre isso, você sabendo disso, para mim isso tem um nome, cara. Para mim isso tem um nome. Para mim isso tem um nome. Eu não vou dizer o que é porque eu não quero tomar processo aqui. Mas para mim tem um nome isso, cara. Eu quero trazer um outro ângulo para esse efeito Dani Alves. Uns vídeos atrás, eu falei que o caso Dani Alves e o caso Robinho e um pouco do caso Neymar, Nájila, eles foram o caso... Gente, o Robinho tem áudio confessando a parada. Não vamos ver esse vídeo não, gente. Não vamos assistir esse vídeo não. Falei que a gente ia ver esse vídeo aqui e tal, mas a gente não vai ver isso aqui não.